Então, o livro de Gênesis é o livro das grandes simbologias. Um livro que, como está escrito, né? O povo perece por falta de conhecimento. Eu já vi pessoas dizendo assim: não, nem leio Gênesis, porque ler Gênesis fala só da criação. Não, imagina dizer que Gênesis fala só da criação. Tudo que Deus separou é importantíssimo para nós. E Gênesis não fala só da criação, Gênesis fala de muita coisa. Temos muitas histórias dentro de Gênesis, grandes coisas dos patriarcas, coisas de Abraão, coisas de Noé. Enfim, essa ignorância nós não podemos compactuar, de achar que um livro não seja importante. São pessoas que nunca vão ser nada, porque sem conhecimento não dá para ser nada no Evangelho de Jesus Cristo. Então eu quero voltar com você ao verso 11, que diz que Deus determinou que a terra fosse coberta de vegetação, plantas que deem sementes e árvores, cujos frutos produzam sementes conforme sua própria espécie. E assim aconteceu. Eu quero lembrar com você que, em certo momento, Jesus pegou um cego, né? E fez uma operação nas suas vistas e disse assim: você está enxergando? O que você vê? Qual foi a resposta dele? Eu vejo os homens como árvores. Ou seja, a visão dele não estava ainda correta. Eu vejo os homens como árvores. Por que será que aquele homem disse isso, né? Será que realmente ele estava vendo árvores? Porque essa nós sabemos que é uma simbologia que a Bíblia traz do homem como uma árvore. Inclusive o Salmo número 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então, nós sabemos que existe essa simbologia do homem com relação à árvore. Então eu fico pensando que aquele homem que Jesus primeiro lhe abriu os olhos, ele disse: eu estou vendo os homens como árvores. Jesus foi, realizou mais uma operação, ele disse: agora eu estou vendo tudo direitinho. É intrigante aquilo ali. Talvez tenha uma lição ali que nós ainda não conseguimos captar. Então aqui, quando Deus cria essas árvores, antes da luz solar vir sobre a terra, pode estar representando a simbologia da vida espiritual que nós teremos mantidas não pela luz do sol. A nossa vida não é mantida pela luz do sol, a nossa vida espiritual, esse lado, vamos assim usar árvore, né? Essa simbologia, mas é esta luz cósmica que os homens não conseguem achar a origem, os cientistas, talvez porque a sua origem seja o próprio Deus, e nunca os homens vão conseguir inventar um equipamento para detectar Deus. Eles detectam a luz cósmica, mas não conseguem detectar a origem dessa luz cósmica. Por mais que eles inventem equipamentos, por mais que eles prossigam, a origem dessa luz eles não acham. Talvez porque a origem dessa luz seja Deus. Diz lá, né? A cidade cujo artífice e construtor é Deus. Uma cidade que não necessitará mais da luz do sol, porque o Cordeiro de Deus é quem com a sua glória a ilumina. Então talvez para eles, né? Para nós já é certo. Essa luz cósmica é algo que procede de Deus. E estas plantas, para sobreviverem, iam ter que sobreviver de alguma luz. Cientificamente tem vários detalhes que provam da incidência das luzes sobre as plantas, né?
Eu estudei um pouquinho isso num segundo grau que tivemos. Enfim, então tem a luz, uma luz cósmica aqui, uma luz que é anterior ao Sol, e Deus vai colocar essa vegetação do verso 11 debaixo dessa luz espiritual. Ou seja, nós como seres espirituais, como aquilo que aquele cego vê num primeiro estágio, quando Jesus realiza um milagre na sua vida, eu vejo os homens como árvores. Nós temos que ser sustentados não por uma luz natural, que é a luz do sol, mas por uma luz espiritual, esta que os cientistas até dizem, ela está ali, mas não conseguem detectar a sua origem, mas nós sabemos a origem desta luz que nos envolve, que é a tal luz do próprio Deus. No verso 12, e assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão semente, segundo sua espécie, e árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam nelas, de acordo com suas espécies, e observou Deus que isso era bom. O que eu entendo aqui? Não sei se você vai compactuar comigo. É bom que se eu errar eu não caio sozinho, tu vem comigo e a gente serve de consolo. Então, o que eu entendo? Que essa simbologia das árvores com as sementes, elas se aplicam a nós, seres humanos. E diz que quando Deus criou cada um já veio com na sua espécie, com a sua própria semente. Semente é aquilo que vai dar a sua continuidade. Semente é aquilo que a árvore vai produzir, e a árvore não consegue produzir nada diferente da sua própria espécie. Ou a jaqueira vai produzir jaca, ou ela não vai ter condições de produzir outra coisa. Ou a mangueira vai produzir manga, ou ela não vai ter condições de produzir outra coisa. O que eu entendo? E isso eu entendo, meu irmão, eu entendo isso de uma maneira muito forte, né? Eu entendo que Deus nos criou, que Deus nos criou já com um projeto. Jeremias, antes que tu te formasses na madre, antes que tu saísses da madre, eu te conheci, e as nações eu te dei por profeta. Ou seja, Jeremias, antes que você nascesse, eu já tinha projetado um ofício para você, que você seria um profeta. Eu acredito que isso é na vida de todos nós. Só que muitos de nós, quando vê a luz e quando cresce, nós não gostamos do próprio fruto que Deus tem para originar das nossas vidas. Eu digo, não, eu não vou produzir jabuticaba, não. Eu quero produzir uma jaca. Todo mundo vai dizer, ali tem uma jaca, uma fruta grande. Muitas vezes, irmão, é assim. As pessoas não aceitam o ministério que Deus lhes deu, porque considera pequeno, menos expressivo, e por aí vai. Começam a inventar coisas para ampliar a visão do seu ministério. A pessoa às vezes tem um ministério gloriosíssimo, como todos são os ministérios dados por Deus. Todos são gloriosos, mas aí a pessoa tem um ministério de sonho. Ela sonha, mas na hora que ela conta o sonho, é que nem o ditado: quem conta um conto, aumenta um ponto. Às vezes a pessoa tem uma experiência, mas na hora que ela conta, ela, como dizem os irmãos assembleianos, né? Ela enche de confete. Ela não se contenta, como a Bíblia diz, quem tem sonho, conte o sonho. Quem tem a minha palavra, fale da minha palavra. Cada um na sua. Eu entendo que nós somos como as árvores. Não adianta você pensar que vai produzir um fruto diferente. Você vai ter que produzir aquilo que originalmente você foi criado para produzir. Deus, quando jogou todas as árvores sobre o planeta, ele tinha um objetivo. Então ele precisa que cada árvore produza aquilo que ele quer. É a jabuticaba com as vitaminas tais, é a manga com as vitaminas tais, e dali ele vai alimentar o que ele tem para alimentar, ele vai produzir na terra o que ele tem para produzir. Entende? Ele vai formar o ecossistema dele. E nós, como servos de Deus, dentro da igreja,
temos que produzir o projeto que Deus traçou para as nossas vidas originalmente, e muitos não atentam para isso, né? Eu não quero produzir isso, ou seja, tem gente que diz assim, eu não gosto de cantar, eu não gosto de tocar, eu não gosto de pregar. Irmão, eu também não gosto de nada disso, e faço tudo isso. Servir a Deus não é fazer o que eu gosto, é fazer o que Ele quer. Amém? É isso que eu botei na minha cabeça desde cedo. Servir a Deus não é fazer o que eu gosto, é fazer o que Ele quer. Então, você é uma árvore e você só tem uma semente para produzir, um fruto para dar, o fruto que o Senhor, nosso Deus, determinou. Se pensar em ser diferente, não vai dar certo, tá, irmão? Outra coisa ainda nesse verso 12 que eu acho engraçado, que assim a terra fez brotar toda a vegetação. Então, a árvore brotou da terra, uma terra que anteriormente havia sido inundada, tá? Então, a árvore brotou da terra, e Deus fez o homem da mesma terra. Nós temos a mesma origem das árvores, porque a simbologia tem que ser perfeita. Adão também significa, segundo os estudiosos, Adão significa terra, significa barro vermelho. É o que dizem os estudiosos do idioma, um monte de livros escritos dessa maneira. Então, depois que aquela terra foi encharcada, quando apareceu a porção seca, Deus dali criou o homem. Mas a origem do homem não está na terra, está nas águas. Foram as águas que geraram aquela própria terra propícia para Deus agora criar o homem. O homem é dependente tanto da terra quanto das águas. E um homem consegue ficar sem comer aí talvez vários dias, mas sem beber ele não consegue ficar tanto tempo, porque os seus rins param. Ou seja, nós somos dependentes das águas, que são símbolo da palavra. Sem a palavra nós não vivemos, ou melhor, vivemos sim, vivemos uma grande ilusão, tá? No verso 13, passaram-se tarde e amanhã, foi terceiro dia, declarou Deus, haja luminares no firmamento no céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dia e noite. Lá no princípio há uma luz e Deus faz separação da luz para com as trevas. Agora Deus vem aqui no verso 14 e diz que vai haver luminares no firmamento e que vai haver separação do dia e da noite. E diz que esses luminares, nós podemos imaginar sol, lua, estrelas e uma série de coisas, vão servir para sinais. Nós vimos esses sinais nos céus, né? Quando o Senhor Jesus foi nascer, os magos vieram do Oriente e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Por quê? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Qual foi o sinal que eles identificaram no céu? Uma estrela, né? Isso é muito incrível. Quando Jesus estava sendo crucificado, houve trevas. E dizem os estudiosos que aquelas trevas foi um eclipse, mais um dos sinais dos céus. Quando Moisés estava para nascer, alguém disse para Faraó, meu senhor, os escravos estão falando de um libertador. Ele falou assim, e por acaso eu temo a um Deus de escravos? Se nascer um libertador entre os escravos, eu mato ele. Aí os astrônomos do Egito disseram assim, não, meu senhor, mas nós vimos uma estrela que está invadindo a constelação do Egito. Quando eles disseram isso para Faraó, Faraó disse assim, então a coisa é séria. Então mande matar todos os meninos que nascerem. E foi aquela
carnificina fora do comum. Então, as estrelas são para sinais de tempos e eras. Quem lembra da Guerra do Golfo? Lembra que existiu uma guerra aqui, não sei qual ano, Guerra do Golfo, ali acho que envolvendo Inglaterra e Argentina, foi isso? Estados Unidos e Iraque, o Golfo, confundir com as... aquela ali do sul. Então, lá em cima, perto do México, né? Foi Estados Unidos e... Estados Unidos e Iraque. Irmão, de geografia eu sou muito bom, você dá para ver. Então, lá no... aquela guerra chamada Guerra do Golfo, tinha um livro escrito por um astrônomo, Nostradamus. E aquele astrônomo, ele colocava no livro dele, o homem já morreu, né? E põe tempo nisso. Mas ali o livro, nessa época inclusive vendeu o livro, as editoras festejaram muito, porque ele dizia ali uma guerra que acontecia naquela região, e ele dizia que um sinal haveria. Qual era o sinal? Um eclipse. E eu estava assistindo a televisão, naquele clima, a qualquer momento vai estourar a guerra, pode surgir tiro e tal. Daqui a pouco, quando começam os primeiros tiros, aqueles tiros luminosos a sair, o cinegrafista ele vai acompanhando aqueles tiros, que era uma artilharia antiaérea, porque vinha um esquadrão aéreo sobre aquela região. Então, quando aqueles tiros luminosos vão subindo, o cinegrafista vai acompanhando os tiros e filma. Exatamente ali estava acontecendo um eclipse. Exatamente como dizia a profecia de Nostradamus, que haveria uma guerra naquela região e ali haveria um sinal, um eclipse. Então, os astros, eles são para sinais de tempos e eras. Então, quando os cientistas anunciam mudança no universo, irmão, pode acreditar que realmente coisas vão mudar também sobre a Terra. Houve um alinhamento dos planetas aí, não houve? Vê que data foi aquele alinhamento dos planetas. Vê se muitas coisas daquela época para cá não mudaram. Principalmente a nível de tecnologia. A internet espalhou-se pelo mundo de uma maneira tremenda. O computador se transformou em coisa barata, todo mundo tem. O Estado perdeu o domínio e ficou louco. A China está desesperada, que não quer que ninguém ouça o Evangelho e não conseguem conter, porque agora tem iPhone, smartphone. E Deus alinhou os planetas e gerou uma nova era. Por aí vai. Então, esses sinais aqui são para esses astros, estrelas, constelações, são para sinais de tempos e eras. Outra coisa, mais ou menos lá para quando? Em 2050 e quem lembra? Nessa data que nós estamos prevendo aí a volta de Jesus, né, em torno ali de 2070, tem um eclipse total, que vai gerar trevas sobre a terra. Já está marcado. Isso não é difícil. Você chega ali na internet e digita data dos eclipses. Você vai ver que os cientistas já estão mostrando que lá em 2000 e qualquer coisa, não me recordo agora exatamente, vai haver um eclipse total, que está bem perto dessa data que nós temos entendido, prevista para o retorno de Jesus Cristo neste século 21. Mas ninguém vai atentar para isso. Mas a Bíblia diz que os sábios discernirão o tempo e o modo. Então, vamos caminhando. Quem viver, verá. E quem morrer também, talvez veja alguma coisa, né? Bom, eu parei aqui no verso 15. E que sejam também luzeiros nos céus para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. E formou também as estrelas. Nós entendemos aí que o maior é o sol, o menor é a lua, até que se prove o contrário. Verso 17.
Deus colocou todas essas luzes nos céus a fim de iluminarem toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite, e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Ou seja, se Deus colocou essas coisas para dirigirem o andamento do dia e da noite, significa que os acontecimentos sobre a terra, os acontecimentos sobre os fatos que estão influenciados na terra pelo dia e pela noite, eles são regidos pelas estrelas. Ou seja, tinha uma música engraçada, né? Está escrito nas estrelas, né? Nosso amor foi escrito nas estrelas, né? Engraçado. Aqui, irmão, eu acho que é o fim do mundo, foi escrito nas estrelas, tá? Para mim, está tudo escrito nas estrelas. Eu tinha uma revista que eu perdi porque não soube entender o valor que ela tinha, aonde os astrônomos, cientistas que estudam esses sinais dos céus, que Deus colocou lá, eles colocavam fotos muito nítidas, com aparelhos poderosos, e eles mostravam as guerras que iriam acontecer entre as nações. Eles diziam, aqui está a constelação de Câncer, ela representa, por exemplo, eu não lembro agora exatamente qual a nação, tá? Vou falar só a exemplo. Está aqui, a constelação de Câncer, ela representa os Estados Unidos. E aqui nós temos a constelação de Escorpião. Repara como a cauda do escorpião está querendo pegar a constelação de Câncer. E como a constelação de Câncer, o próximo movimento dela vai ser esse assim. Então é uma guerra entre estas nações. Aqui, olha, essa constelação representa a Rússia, essa outra aqui é os Estados Unidos. Então olha a guerra, como eles mantêm uma guerra, olha a posição de um para o outro em uma guerra distante. É o que nós chamamos de Guerra Fria, né? E assim vai, tudo escrito nas estrelas. Uma revista, acho que chamada Galileu Galilei, muito antiga, que falava sobre essas coisas. Galileu foi o nome de um famoso físico, astrônomo, né? Um homem estudado nas estrelas, que criou muitas coisas que hoje a era moderna se baseia no que aquele homem criou, sem nenhum recurso. Então, está tudo escrito nas estrelas. Nós não temos acesso a potentes telescópios, mas nós temos acesso a esta palavra e ao Espírito que nos revela todas as coisas. Amém? Então diz aqui, verso 19, passaram-se a tarde e a manhã, foi o quarto dia. Disse Deus, fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sobre o firmamento do céu. E assim aconteceu. Ou seja, a ciência diz que toda a vida tem origem na água. Por isso que está essa luta aí doida, querendo achar água na Lua, querendo achar água em Marte, água em Júpiter. Aí diz assim, olha, é um impacto. É possível, houve uma filmagem de Marte, é possível que se encontre água em Marte. É aquela corrida científica. Depois chega lá, não tem água nenhuma. Porque só se acredita em vida se puder identificar a água. A ciência não acredita em vida sem água. E nós sabemos muito disso. A água é símbolo da palavra. Jesus falou, se alguém crer nas minhas palavras, as minhas palavras se transformarão neste uma fonte a jorrar para a vida eterna. Tudo procede da palavra de Deus, haja. Aquilo que Deus determinar que haja, é o que haverá. Tudo tem origem na palavra, na água. Amém, irmão? Dessa forma, Deus criou os grandes animais aquáticos e demais seres vivos que povoam as águas em conformidade com as suas muitas espécies. Todas as aves também de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom. No verso 24, e disse Deus que a terra produza seres vivos segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. As terras que um dia foram inundadas, Deus está utilizando delas para produzir.
né? Verso 31, irmão, para nós concluirmos, diz: então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim tarde e amanhã, e esse foi o sexto dia. Nesse sexto dia foi que Deus criou o homem, deu ao homem 6 dias para trabalhar, portanto o número do homem é o número 6. A besta tem o número 666, que é uma falsa trindade, 3 números 6, né? 666, alguns dizem é o anticristo, o falso profeta e a besta, que representa o sistema, né? O anticristo é um líder do sistema, a besta é o sistema, e o falso profeta é uma espécie de apoio religioso que também ele vai ter. Então, esses 3 números 6 representa uma falsa trindade, dentre outras coisas, e o 6 especificamente é o número do homem. Aí então temos um homem centrado em si mesmo, querendo parecer Deus, como diz o livro de Apocalipse, de Daniel, né? Que ele vai assentar-se no trono de Deus, querendo parecer Deus. Então, esse 666 significa um homem com um caráter que ele pense de si mesmo ser o próprio Deus, pense ter a divindade. Embora ele não creia em Deus, ele vai querer se espelhar no conceito de divindade para ser reverenciado e adorado. Então, tem esses detalhes, não só isso, muito mais você vai descobrir estudando. Irmão, você precisa ser convicto. Não existe maior convicção do que aquele que fala e aposta a vida. Eu sei que tem algumas coisas que eu falo que alguns irmãos chocam, não os irmãos antigos, mas os mais novos que entram em nosso meio, quando eu digo assim: eu aceito o desafio perante anjos ou demônios. As pessoas: esse camarada está falando até dos anjos. Irmão, a palavra que eu sirvo é acima dos anjos, acima dos anjos, arcanjos, querubins e serafins. A palavra que eu sirvo, ela é solidificada pela morte do unigênito do Todo-Poderoso. Paulo escreve dizendo que o mistério do Evangelho foi revelado, e é uma coisa tão tremenda que os anjos desejam atentar. Esta palavra está acima de anjo, arcanjo, querubim, serafim. Esta palavra está acima daqueles serafins que voam com 6 asas, 2 cobrem os pés, 2 cobrem o rosto, 2 voam diante do altar e dizem: santo, santo, santo é o Senhor. Esta palavra está acima deles. Esta palavra é inabalável, é tremenda. Se você tem entendimento, você vai ter convicção. Quando eu digo assim: sou imortal, o delegado tentou quebrar a hegemonia da minha imortalidade. Enquanto não chegar a data em que eu diga: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, meu irmão, pode se levantar um exército contra mim. Entro nas cadeias e saio, e arrebento com eles. Eu tenho tanta convicção nesse Deus que eu sirvo, que nós preparamos um dossiê para distribuir na porta do judiciário. Tem mais alguém para ir? Se não tiver ninguém, eu vou sozinho. Mas eu acredito que eu não vou sozinho, porque Deus já falou que os guerreiros, inclusive aqueles que vão fazer parte de debaixo do altar, e os que vão somar o grito da meia-noite, já estão aqui dentro. E eu me alegro, isso me dá uma alegria muito grande. Então, irmão, você tem que ter convicção. Para com esse Deus fictício. Para com esse Deus que não serve para nada, perdido lá no céu. Tenha convicção, e quando alguém questionar a tua fé, quer apostar a tua vida contra a minha? Quer apostar o teu filho contra o meu? É assim, irmão. Agora, se você quer viver uma vidinha, irmão, você não vai ser nada. Daqui a pouco muda o tempo e a estação, os ladrões minam e roubam, e você vai ser reduzido a pó.
Quem tem como base Cristo Jesus e a sua palavra nunca será abalado. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que permanece para sempre. Como a roda de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Ah, Deus é comigo? Ah, então deixa comigo, deixa eu arregaçar as mangas aqui. Satanás, aparece! Se Deus é comigo, vamos botar a prova, esse Deus é comigo aí. Se alguém disser, tu é a bola da vez, você vai dizer assim, mas qual vez? Muitos já disseram isso, parece que me deixaram para o final, hein? Já vi tanta gente ir na minha frente, tanto valente já se foi e eu estou aqui. Tanto herói já caiu, e teia de Homem-Aranha já arrebentou, Homem de Aço já virou de papel, e eu estou aqui. E tem mais, irmão, estou aqui fazendo guerra, hein? Não é pregando paz e amor não, hein? Não sou Gandhi não sou hippie. Irmão, numa nice, paz e amor, não tem isso não. Aqui solta o verbo mesmo. Atrás dos carros agora está escrito, o meu Deus não é assembleiano, eu não voto em ninguém. Está escrito isso lá. Quem põe um negócio desse atrás do seu carro não está pensando em fazer paz não, está pensando em proclamar guerra. E por acaso eu sirvo a Constituição para votar em pilantra, em sem vergonha? Essa glória, meu irmão, não vai se apagar da nossa vida. Bíblia sim, Constituição não, essa glória não vai se apagar. Dá uma camisa dessa aí que você está usando de presente para um irmão de outra igreja e vê se ele usa. Só tu passar na frente dele, ele já estremece. Irmão, isso não é muito radicalismo não. Radicalismo é o Filho de Deus ousar vir descer do céu e subir no Calvário e morrer por mim. Isso que é radicalismo. Somos servos do Deus vivo. Bíblia é para nós a palavra de Deus, e por ela, se viver, vivermos, se morrer, morrermos. Quer morremos ou vivemos, somos do Senhor. Então, irmão, convicção. Se você sabe que há um Deus, vai em busca dele, bota pé na estrada e não para enquanto não encontrá-lo. Convicção. Se você não tiver convicção, meu irmão, você não vai servir para nada. Nós estamos vivendo tempos, presta atenção, se o projeto é caminharmos em direção ao grito qual é o projeto? Nós irmos em direção à meia-noite. Então nós estamos adentrando as trevas. Se você não for verdadeiramente luz, e não luz do sol, luz cósmica de Deus, você está ferrado, irmão. Cada dia que passa, mais nos aproximamos da meia-noite dos tempos, ao ponto de o diabo sentar-se num trono, e os homens vão adorá-lo, os homens de todas as nações. É muita treva, você vai ter que ser muita luz. E Deus já prometeu que a unção do povo que vai viver o período do grito da meia-noite será a maior unção da história da humanidade. Por quê? Porque são muitas trevas. Vai ter que ter muita unção. Mas não é, eu estou no tempo do grito da meia-noite, então vou receber a unção. Não, tem que ter convicção, pagar preço, entendimento, porque o povo é destruído por falta de conhecimento. Você tem diante de você 66 livros, meu irmão. Devora eles, bota um salzinho, passa maionese, faz o que tu quiser, mas devora essas páginas. Agora, se você quiser no próximo culto, eu posso esquecer tudo isso. Te dou uma rosa e um envelope, se você quiser, né? Nem que tu queira, irmão. Eu prefiro ficar sozinho aqui dentro, mas jamais serei um mentiroso, porque a palavra que eu conheço não me permite mentir. Deus único, Deus vivo, Senhor dos altos céus, Tu que eras, que és e que hás de vir. Ó Deus, nós sabemos que os cavalos podem ser poderosos, e seus cavaleiros, e suas armaduras, suas espadas, mas Deus, quando Tu olhares para o Egito e todo o seu exército, Tu vai dizer, eles são apenas homens. E nós sabemos que é assim.
Por isso nós te glorificamos nesta hora, te damos graça, porque o Senhor quem nos anima, quem nos ajuda, quem nos esforça. Ó Deus, nós sabemos que muitas opiniões vêm para nos destruir, muitas investidas das trevas. O inimigo é que nem um leão rugindo, buscando a quem possa tragar. Mas está escrito que o Senhor é quem renova as nossas forças como a águia. Subiremos às mais altas alturas, correremos e não nos cansaremos. O Senhor disse para Jeremias: olha, tu estás se afatigando com os que andam a pé, mas você tem uma guerra e vai ter que competir com os que andam a cavalos. Deus, nós estamos prontos para competir com os que andam a cavalo, Deus, porque o Espírito da restauração, a virtude de Elias está sobre nós. Nós venceremos os cavalos, porque os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, Deus. A tua palavra não mente, tu disseste: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, mas conhece os que nele confiam. Quem confia a Deus, caminha de olhos fechados. Quem confia a Deus sabe que conforme tu dizes, assim será. E tu disseste: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Assim Deus vive poderoso, leva o teu povo na tua graça, na tua paz, mas com espírito de guerra fervendo dentro da alma, Deus, pois não nos chamastes como pacifistas, nos chamaste como guerreiros, como testemunhas, como aqueles que terão aflições, mas terão bom ânimo e vencerão o mundo. Por isso, Deus, despede-nos com a tua bênção, pois nós confessamos que sem o Senhor nada podemos fazer. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos em paz em nome de Jesus.